Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Coelho e hoje eu vim falar sobre trabalho voluntário. De fato, é voluntário? É óbvio que para existir trabalho voluntário é necessário que haja um excedente de tempo suficiente para que a pessoa possa deixar de cumprir as suas obrigações laborais de trabalho para que se dedique a uma outra função que não é aquela que ela sobrevive economicamente. No livro Bem-vindo ao Deserto do Real, o psicanalista esloveno Slavoj Žižek declara que não existe transtorno de estresse pós-traumático em situações em que a própria condição de vida é a constituição da barbárie e violência. Isto é, situações recorrentes, corriqueiras, como a de mulheres em zonas de guerra, a extrema pobreza e a violência. Ou seja, em situações comuns, não seria possível a pessoa ter estresse pós-traumático, justamente porque ela vive numa situação em que a constituição social da vida dela é traumática. Na constituição do trabalho, só existe a possibilidade de a pessoa exercer uma função voluntária ou voluntarista, caso ela tenha um excedente de tempo para que ela possa oferecer. Em situações comuns, em que a exploração do trabalho é exacerbada, não existe essa possibilidade. Então, nós estamos falando de um trabalho voluntário em um lugar onde existe liberdade de trabalhar, liberdade de vir, em uma sociedade liberal. Ou seja, onde há condições suficientes para a pessoa desenvolver uma determinada função que não aquela que é atributo do seu ganha-pão, atributo da forma em que ela utiliza para ganhar dinheiro, para sobreviver de forma imediata. Bom, inicialmente nós precisamos definir a diferença entre voluntarismo e voluntariado. Bom, por voluntarismo, ter uma filosofia que acredita-se a condição da vontade humana, ela sobrepõe o intelecto. Afirma a primazia das tendências irracionais da vontade sobre as ideias e pensamento reflexivo, projetado na ideia de superioridade da vontade sobre a inteligência e também do trabalho sobre o pensamento intelectual. Na linguagem comum, o voluntarismo é a atitude de alguém que pensa mudar o curso dos acontecimentos por sua vontade e pode nomear alguém que possa fazer isso, ou no caso, ele mesmo. Ele se opõe ao intelectualismo e assim a palavra ação voluntária significa ação com base no livre-arbítrio, que por sua vez significa ação que é realizada livre de certas restrições. Por voluntariado, a gente acredita que o voluntariado é uma atitude de pensar que vai ter um papel importante na evolução dos acontecimentos e fazer todos os esforços para garantir que o real seja determinado pela vontade de mudança dos indivíduos, tendo um fim, o propósito de ajudar alguém, uma causa, um projeto e principalmente a si mesmo. O trabalho voluntário organizado trabalha com a mobilização social, provocando uma mudança a partir de uma moral social e estendendo as relações entre os indivíduos e seu coletivo. Sem dúvida que determinadas ações podem contribuir para a cidadania, proporcionando melhores condições de vida e uma efetiva qualidade de vida dos beneficiários. Mas será que essa ação, de fato, é voluntária? Ou seja, as pessoas que o fazem, elas o fazem apenas pelo exercício da liberdade individual? Bom, para discutir isso, Talcott Pearson, que foi um sociólogo estadunidense, desenvolveu uma teoria da ação a partir da ideia que se chama funcionalismo estrutural. Bom, o sociólogo ele buscou compreender como a sociedade funciona, ou seja, no seu aspecto mais geral. Assim, ele analisa a função de cada sujeito no organismo social e tenta compreender aquilo que leva a determinados comportamentos a partir das normas, costumes, das tradições e das instituições. Bom, nessa teoria da ação de Pearson, desenvolve uma compreensão radical do poder do indivíduo e a ação ativa desses atores sociais. Ele supõe que a ação humana é voluntária, intencional e simbólica. Isto é, os sujeitos agem de maneira orientada,
com um determinado fim. Essas ações não seriam completamente planejadas e elas exercem um papel central na construção desses valores comuns a todos, propiciando então uma organização social. A partir dessa visão sociológica de Parsons, as formas de trabalho, sejam elas baseadas no voluntarismo ou no voluntariado, constituem uma ação que se relaciona de maneira consciente com os determinados fins esperados daqueles que o exercem, imprimindo nas pessoas que o fazem determinados resultados esperados. Ou seja, o que eu quero dizer é que, mesmo que as pessoas ajam imaginando que somente querem fazer o bem, elas também têm um resultado esperado, e esse resultado esperado não necessariamente agrada simplesmente ao outro, mas também agrada moralmente a si mesmo. Por exemplo, nessa análise, nessa avaliação, podemos colocar do mesmo lado militantes políticos anarquistas que trabalham de modo voluntário para que haja uma consciência coletiva com o fim de superar o Estado como a maior forma de organização social, por entender que ele é coercitivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode analisar entidades religiosas que esperam a manutenção do bem-estar de sua comunidade para que os fiéis estejam engajados na comunidade em cima de um projeto religioso. Ou seja, nesse contexto geral, o trabalho voluntário ele não é completamente voluntário, não é completamente livre, mas ele está cercado por valores e conceitos e relações sociais que instigam a entrar numa determinada função, mesmo essa função não sendo remunerada. Bom, pessoal, queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Siga o nosso canal e até semana que vem. Muito obrigado.